Olá, está no ar mais uma edição do Boletim Unesp Notícias. Em 24 de agosto é comemorado o Dia da Infância, considerada por muitos especialistas a fase mais importante das nossas vidas. É a fase do brincar, do aprender, do se desenvolver, do fantasiar. E para falar sobre essa época tão marcante nas nossas vidas, nós vamos conversar com a Letícia Zero. Ela é responsável pela Secretaria Executiva da Aliança pela Infância, um movimento internacional que luta por uma infância digna, saudável e feliz para todas as crianças. Letícia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada pelo espaço. Muito bom estar aqui. E também está com a gente a professora Maria do Carmo Kobayashi, do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências do campus da Unesp em Bauru. Ela é professora e tem como uma das suas principais linhas de pesquisa a educação infantil, a ludicidade, o desenvolvimento das crianças. Professora Kobayashi, mais uma vez, muito obrigado por nos atender. Eu é que agradeço e a alegria de estar conhecendo a Letícia também. Muito obrigada, Júlio. Com certeza. E a gente começa então com a Letícia, para você explicar um pouquinho, então, para quem não conhece, o que é a Aliança pela Infância, quais são os objetivos dela, como que vocês atuam na prática? Então, a Aliança pela Infância é um movimento internacional que foi trazido ao Brasil há mais ou menos 20 anos, né? A gente vai fazer 20 anos ano que vem, em 2021, pela educadora Uti Kramer, que foi também responsável por fundar a Associação Comunitária Monte Azul, aqui na Zona Sul de São Paulo. E a Aliança pela Infância é um movimento pelo direito da criança a ter uma infância plena e digna. E a gente fala especificamente no direito da criança a ter infância, porque viver a infância é um direito negligenciado para as crianças hoje em dia, né? Aqui no Brasil, a Aliança se estrutura como um movimento de núcleos e membros, e a gente tem aproximadamente 25 núcleos ativos no Brasil, em vários locais do Brasil, e esses núcleos, esses membros, né, os núcleos são grupos de pessoas, de membros, eles atuam a partir de uma carta de princípios que é realmente linda, assim, é bem inspiradora, tá no site da Aliança, para quem quiser se inspirar com essa carta. Então, esses núcleos e membros atuam a partir dessa carta de princípios, mas atuam com autonomia, de acordo com os seus perfis, que são super diversos. Então, a gente tem, por exemplo, grupos em Minas Gerais que estão muito ligados à universidade, então trabalham numa camada também de formação de educadores, e a gente tem núcleos, por exemplo, que tem uma ação bem mais comunitária, no interior da Bahia, por exemplo. Então, a atuação, ela é autônoma mesmo, né? E para dar apoio a essa atuação desses núcleos e membros, é que existe a Secretaria Executiva, a qual eu coordeno aqui em São Paulo, né? Então, a gente dá apoio para esse movimento por meio de propor campanhas que levem a experiência, né? A ação prática, e a gente também atua aqui dando esse suporte da comunicação, né? Da administração, claro, e também da comunicação, de manter um site, uma produção de conteúdo, de materiais sensibilizadores, que apoia a ação desse movimento, mas apoia também a sociedade em geral. E a gente tem trabalhado a partir de um recorte temático, que é o chama de ABCD da infância. A gente vai falar muito de brincar aqui hoje, eu acho, mas a Aliança quer trabalhar o ABCD, que é o aprender, brincar, comer e dormir. Esses 4 pilares são o que a gente considera essenciais para que a criança tenha a infância plena e digna, e eles se interligam. Então, a gente olhar para o aprender, o brincar, comer e o dormir, olhar para como aprender tem a ver com o comer, como comer tem a ver com brincar, e como tudo isso propicia uma infância integrada, plena e digna. Então, é dessa maneira, assim, que a gente tem atuado aqui, basicamente. E a missão muito importante de reencantar o olhar do adulto para a criança. A gente acredita no olhar para a criança e para esse ABCD pelo viés do encantamento e da subjetividade. Encantar-se pela infância é fundamental para garantir os seus direitos. Com certeza. Professora Kobayashi, ela falou aí, então, né, do ABCD, e o B é o brincar, né, professora? Fala um pouquinho da importância também, então, do brincar, né, ao lado da saúde, da educação, né, de tantos outros fatores, mas o brincar, o quanto ele é essencial também para o pleno desenvolvimento de uma criança. Eu não conhecia, Letícia, esse ABCD, mas eu já queria dizer que eu compartilho com ele, que foi mais uma coisa que eu aprendi. Que ótimo. O aprender, o brincar, o comer e dormir.
Então, tomando essa sua fala e mostrando o quanto engajamento nós temos na forma que nós olhamos a criança e olhamos o período em que ela está vivendo, né, eu já penso numa questão muito importante, né? Eu gostaria, assim, de ressaltar que para a criança, justamente o aprender é essencial, inclusive porque nós adultos olhamos a criança aprendendo e tentamos ensinar. Esse tentar ensinar, necessariamente, ele perpassa pela forma como a criança pensa, fala e age. Nós, adultos, agimos a partir de um pensamento abstrato, né? A criança, ela age a partir de um pensamento muito concreto, dependendo da etapa que ela se encontra de conhecimento e de relação com o mundo, e até num conhecimento prático, por exemplo, não menos importante, né? Mas são conhecimentos, são ações, são relações que essa criança estabelece na vida, né? Então, para nós, adultos, nós denominamos essa forma da criança agir, falar, viver de brincadeira, de jogo, do faz de conta. E isso somos nós, adultos, que olhamos para a criança. Isso é um modo muito peculiar de nós, que já fomos crianças, né? E que nós nos lembramos com plenitude de tudo que nós já fomos, de como nós vemos a criança. Então, é importante que se ressalte, Letícia, sabe muito bem, o Júlio também, que tem agora, né? Que as ações lúdicas, elas são as formas. Eu chamo de ações lúdicas. Por que ações lúdicas, né? Porque elas não se encontram só como objeto do brinquedo do jogo. Elas se encontram na totalidade da criança. Relativizar essa questão das ações lúdicas da criança ao brincar e ao jogar é fazer um olhar muito empobrecido. Quando ela come, ela brinca. Quando ela fala brincando. Quando ela dança, quando ela canta. Quando nós contamos uma história. Então, eu gosto muito de falar de objetos lúdicos, que são todos objetos que estão no entorno dessa criança e que fazem uma ponte entre a fantasia e a imaginação. E são esses objetos que apresentam o mundo para a criança. Então, olha a responsabilidade que nós, adultos, né, pais, mães, educadores, mediadores culturais, avós, familiares, toda a sociedade tem o papel de apresentar o mundo para a criança. E como que nós apresentamos o mundo para a criança, né? Inserindo essa criança no entorno onde ela vive, nos grupos sociais, seja da igreja. Hoje, né, em meio à pandemia, as coisas estão muito introspectivas, estão muito fechadas nas casas, né? E como que eu sei que nós vamos chegar nesse ponto, mas eu vou falar um pouco antes da pandemia, um pouco antes disso que nós estamos vivendo. Então, essa forma da criança se relacionar com o mundo, e que nós precisamos cuidar, porque são os objetos que nós damos, que nós oferecemos, e que nós damos para essa criança apoiar as ações dessa criança conhecer o mundo, é que vão ser muito importantes para que ela viva. Eu gostaria de estar lembrando que a nossa vida média, vamos chutar mais ou menos, dependendo das regiões do Brasil, mais jovem, vamos chutar por volta dos 60 anos. Vamos ser mais benéficos, né? 70 anos. Pelo ECA, pelos documentos, a infância ela vai até os 12 anos. Percebam que isso é mais ou menos 1/10 da nossa vida. Só que esse 1/10 da nossa vida, ele é uma parte estruturante para o resto da nossa vida. Então, o que nós comemos, o que nós brincamos, como nós dormimos, o que nós comemos desse ABCD aí, né? Eles é que vão ser o suporte e a fortaleza para o resto das nossas vidas, né? Então, eu ressalto muito essa questão da importância do apoio, do carinho, do afeto, de deixar essa criança ser criança, né? Lembrando que o conceito de infância e de criança ele é muito novo, né? Ele é muito novo.
E eu fico um pouco entristecida quando eu vejo um país que tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque se existe um estatuto, há de se ter um documento para garantir, né, a criança e o adolescente, quando, na verdade, não teria que ter estatuto nenhum, porque a criança ela devia ser respeitada, amada, querida e considerada a primeira no nosso mundo, justamente por ela ser criança e por ela ser um ser humano. Ô, Letícia, a professora até já citou um pouquinho a questão da pandemia, né? Nesse momento tão triste da nossa história, em que os espaços que as crianças normalmente interagiam estão fechados ou ficaram fechados por muito tempo, nas escolas ainda estão, mas parques aos poucos foram reabrindo. Eram os espaços que elas estavam acostumadas, né, a brincar, a interagir. Vocês da Aliança pela Infância, mesmo assim, resolveram manter, né, neste ano, em maio, a Semana do Brincar. Fala um pouquinho como que foi essa experiência de realizar essa semana em um momento tão marcante, de espaços fechados. Que experiências que vocês trouxeram também desta semana que podem continuar sendo aplicadas agora? Claro. Para falar disso, até eu vou mencionar que eu fiquei muito feliz com a fala da professora, porque tem vários dos elementos de por que a gente resolveu manter a Semana do Brincar acontecendo durante a pandemia, estavam aí na fala da professora. Estamos muito alinhadas, eu fico feliz com isso. Quando, enfim, começou a se falar na pandemia, quando chegou, quando a gravidade chegou, né, quando veio a quarentena e tudo mais, a gente estava começando a planejar a parte mais prática da Semana do Brincar. A gente passa basicamente o ano inteiro em planejamento, né, entre definir tema e tudo mais, mas a parte mais de operacional a gente estava ali começando a planejar. E aí, quando veio a pandemia, a gente teve um minuto de choque, assim, de o que a gente vai fazer com a Semana do Brincar? O que a gente vai fazer com o projeto mais importante que a gente faz o ano todo? E são 200 mil pessoas no Brasil inteiro, aproximadamente, né, que se engajam na semana. Então, a gente teve esse momento de choque, teve algumas reuniões, a gente considerou adiar, deixar para um segundo semestre. A gente estava ali numa época que a gente achou que julho já ia ter passado tudo, né, vocês lembram? E entre várias conversas que a gente teve, tem uma fala que ficou muito forte e que norteou a decisão da gente manter a Semana do Brincar acontecendo na última semana de maio, que é: a criança nunca para de brincar. Então, quando a gente chegou a essa conclusão, a gente concluiu também que a gente não podia cancelar uma Semana do Brincar. A Semana do Brincar ela é uma sensibilização para a gente conversar com a sociedade sobre a importância do brincar para a infância e, consequentemente, para todo mundo, porque brincar é um direito humano, não é só um direito da criança. Você não suspende uma sensibilização, você não suspende essa importância, você pode suspender o evento, mas você não suspende a importância disso. E, de novo, a criança nunca para de brincar. Em situações, em momentos, a gente olhando aí para a história, em momentos de conflitos, de crises, são justos os momentos em que os direitos são mais negligenciados. A gente, olhando para isso, a gente pensando nas crianças em casa, ali, tendo casas que podem ser apartamentos apertados, né, mas vamos lembrar que a gente tem ali as zonas rurais também, né, então a criança confinada na quarentena de isolamento não é necessariamente uma criança que está no apartamento pequeno, né, mas enfim, a criança em casa, sem poder circular nos seus ambientes costumeiros, com familiares adultos aí que estão sentindo toda uma tensão. Como que fica o direito de brincar dessa criança, né, de viver a sua infância plena e digna em casa? E também entendendo, como a professora estava bem falando, o brincar é diferente de brincadeira, né? O brincar é a linguagem da criança que a criança está colocando na sua interação com o mundo o tempo todo. E a brincadeira é a ação, a queimada, a boneca, é a atividade em si. E o que a gente defende é que a criança possa exercitar esse brincar o tempo todo, que esse brincar esteja presente na vida dela o tempo todo, como deve estar. Com tudo isso, a gente falou, bom, a Semana do Brincar vai ser mantida. Mas a gente vai adicionar aí uma camada para ela, porque a Semana do Brincar ela é um chamado que a gente lança para a sociedade e quem quiser, quem se sente chamado, adere organizando de maneira completamente autônoma e independente a ação que quiser para engrossar esse movimento, sem precisar necessariamente pedir autorização para a aliança. Continuamos fazendo a mesma coisa, lançamos um chamado para que as pessoas se engajem em um movimento para sensibilizar a sociedade para a importância do brincar
e organizem suas ações. Só que essas ações têm que ocorrer de maneira segura, considerando a pandemia e o isolamento. Foi essa camada que a gente adicionou aí. E a gente ficou bem com medo de o que vai acontecer, se ia ter engajamento, e a gente viu um movimento enorme, a gente viu um recorde de inscrições pelo site, para começar. Tivemos quase o dobro de inscrições que normalmente a gente costuma ter pelo site, sendo que as inscrições não são obrigatórias, né? A pessoa pode participar da semana sem nem inscrever e nos informar. Mas as inscrições ajudam para que a gente possa produzir conteúdo sobre o que está acontecendo, né? E olhar para o movimento, e aprender a partir disso e mostrar a sensibilização. Tivemos recordes de inscrições e sim, muitas, a grande maioria foi de ações online. Tanto lives quanto ações que eram mais de vídeos offline, vídeos não ao vivo, não sei como dizer isso agora, ensinando brincadeiras para as crianças, e vimos muita coisa da criança brincando também em casa, porque essa era a nossa preocupação, não transformar a Semana do Brincar em uma campanha de lives, porque a Semana do Brincar acontece quando a criança está efetivamente brincando, ali no chão de onde ela estiver, digamos assim, né, o chão como uma metáfora do concreto. E a gente pontuou isso ao longo da preparação da semana inteira. O brincar tem que acontecer no concreto, a semana vai acontecer quando a criança estiver brincando, né? As crianças não vão estar podendo ocupar as praias e os parques e tudo que a gente sempre vê na Semana do Brincar, não vai poder ter socialização, mas a gente não pode perder de vista que a criança tem que brincar, e a gente tem que propiciar momentos de brincar, e a gente viu por meio de Instagrams e hashtags, muita coisa acontecendo, muita criança brincando mesmo, né, qualquer que seja aí a configuração do seu isolamento social. Mas a gente viu também muita live, e eu vejo isso de uma maneira extremamente positiva, muita live, muito seminário online, porque a gente teve gente que nunca se encontraria numa ação presencial, se encontrando, de repente a pessoa ali do interior da Bahia, aprendendo numa palestra com a Lucilene Silva, que é aqui de Carapicuíba. Ela, numa Semana Mundial do Brincar presencial, essa fala não estaria aberta para o Brasil todo. Então, eu acho que a gente possibilitou encontros diferentes nessa semana, possibilitou aprendizados e cruzamentos diferentes nessa semana, por meio de disponibilizar aí não disponibilizar, mas de ter esse movimento de ações online acontecendo. E, por outro lado, também a semana efetivamente aconteceu em maio, né? Já tinham passado 2 meses de pandemia, as pessoas estavam mais acostumadas com online. Então, elas já tinham desmistificado aí a dificuldade de realizar ações online. Então, acho que a gente teve isso como vantagem para a Semana do Brincar também. Por um outro lado, uma coisa que a gente aprendeu e que eu quero carregar para outras ações que a gente venha a realizar, porque provavelmente a gente vai viver, né, uma situação de maior afastamento por um bom tempo ainda, a gente entender que as tecnologias da comunicação que possibilitam o nosso encontro não são só a internet. Então, assim, no Brasil, a gente tem, a grande maioria da população não tem um acesso de qualidade à internet, ou quando tem, é aquele pacote de dados do celular que deixa usar a rede social e olhe lá. Então, eu acho que o movimento agora é de pensar como a gente envolve rádios, como a gente envolve concessões de televisão, porque eu sei que tem todo um movimento de aulas EAD de escolas públicas acontecendo via concessões públicas de televisão, né? Então, como a gente transforma essas outras ferramentas de tecnologia, que tem uma penetração muito maior em algumas regiões, em alguns contextos sociais, e traz isso também para a experiência, né? Para a gente não fazer outras semanas, e também outras ações que não tem nada a ver com a semana, mas que a gente possa ter uma existência digna durante esse período de pós-pandemia e fim de pandemia, que seja realmente integradora, né? Que seja aberta para todo mundo. Então, acho que esse é um aprendizado também. E, de uma certa forma, assim, é importante dizer que o tema que a gente tinha designado para a Semana do Brincar desse ano era o tema da imaginação, né? Inspirado pelos 30 anos do ECA. Então, a gente queria falar sobre como a criança poder imaginar sem aquela obrigação da produtividade, de realizar alguma coisa, como a criança poder ter esse espaço do devaneio da imaginação é fundamental para que ela possa existir no mundo, criando mundos possíveis, né? Imaginar mundos impossíveis para que ela possa estar no mundo, criando mundos possíveis. Então, nesse período ainda de pandemia, de isolamento, de tantas relações que são prejudicadas,
a gente poder continuar conversando sobre a importância da imaginação da criança, eu acho que foi fundamental também. Eu acho que trouxe a pandemia trouxe também, o isolamento trouxe conversas diferentes para essa conversa sobre a imaginação da criança. Então, acho que foi um pouco por aí. Pode ter certeza que foi uma semana do Brincar diferente, mas talvez até mais essencial do que as outras. Super. Professora Kobayashi, neste momento, então, em que as crianças ficam mais em casa, praticamente o dia todo em casa, envoltas aí, com notícias não tão agradáveis, com os pais muitas vezes tendo que trabalhar até mais neste momento para dar conta de tudo, algumas vezes estressados também. Até que ponto, quanto que é importante os pais blindarem as crianças de tudo isso que está acontecendo, ou até que ponto é importante passar alguma coisa para elas, mas sem deixar, é claro, dessa questão do brincar, da ludicidade, né, dos objetos lúdicos, de trabalhar isso com elas? Bom, uma coisa é muito sensível na criança. As pessoas que pensam que a criança não compreende o mundo, que ela não está linkada em tudo, eu tomo muito cuidado quando eu vou fazer orientação para pais, para professores, para família, com crianças com dificuldades e tudo mais, ou crianças, os pais, e quando as pessoas sabem que eu trabalho com desenvolvimento infantil, justamente com o brincar, com a ludicidade, então elas ficam assim, oriçadas. Então, o que eu faço para isso, para isso? E tem situações que são muito pontuais, né? Primeiro, eu gostaria de retornar ao conceito de criança e de infância, né? A criança, ela está inserida no mundo social, afetivo, psicológico, físico, no qual ela não pode ver os objetos sem se inteirar, né? Nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós falamos para a criança, né? Só que a criança, ela tem um poder de percepção do mundo muito grande. Se nós blindarmos demais o mundo, esse mundo dessa criança vai ser muito artificial. Em contrapartida, eu também não posso falar das agruras do mundo. Só que eu posso, quando ela me pergunta, responder com outra pergunta, né? Para eu entender o que ela realmente quer saber. Porque assim como ela brinca com os objetos, assim como a imaginação e a fantasia dela são super importantes, essa criança, ela precisa de repertórios para pensar e para agir. Nós não funcionamos no vazio, né? São as nossas experiências que nos oportunizam de entender o mundo, criar as nossas próprias teorias de compreensão desse mundo. Com a criança, isso não. Só que a criança tem um detalhe, né? Essa criança, tudo que ela aprende, ela aplica em tudo, né? Por exemplo, um bebê que acabou de aprender jogar e pegar, jogar e pegar, jogar e pegar um objeto, ele vai agir dessa forma com vários objetos. Tudo que vier na mãozinha dele, ele vai jogar e vai pegar. Ele vai levar na boca para perceber o gosto. A criança, quando aprende a andar de bicicletinha, ela vai andar de bicicletinha o tempo todo. É uma necessidade de exercitar aquilo que ela tem domínio. E isso se aplica também aos conhecimentos do mundo, né? Então, ela pergunta muito. O cuidado que nós adultos temos que ter para não blindar demais o mundo e nem para ser muito cruéis com esse mundo que nós estamos vivendo, é sempre estar perguntando para a gente sondar o que ela realmente quer saber e o que ela realmente sabe, né? Acerca daquilo que ela está perguntando. Senão nós vamos cair numa urucuca, nós vamos cair numa situação que a gente vai responder aquilo que ela não precisava saber, que não havia necessidade, que ela não tinha condição de entender. Por exemplo, né, um exemplo que eu dou assim, muito simples. Mãe, o que é sexo? Sexo é aquilo que faz para ter filho, para não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Primeiro, conceitos que não são para ser comentado, né, dessa forma. Sexo. O que você acha que é sexo? É que eu ouvi falar que tem menino e tem menina. Era isso que ela queria saber, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado para sempre estar perguntando e tateando, porque, às vezes, as perguntas que as crianças fazem, a forma dela perguntar, não é a forma do pensamento mais abstrato. Né? É um pensamento muito concreto que pensa pela proximidade. Então, grande é a minha mãe, pedido é cocô, né? É mal cheiroso, né?
E, às vezes, a mãe dela tem 1,50 m, né? Então, nesse mundo de pandemia, nós temos que estar muito atentos. Eu me lembro que em 2016 eu fui fazer um curso de formação lúdica, né? E a professora Rolande Quignon tinha sido entrevistada há pouco tempo, por conta, ela é uma canadense, não quer dizer quase, ela tinha sido entrevistada na rádio do Quebec, justamente porque, por um problema de terrorismo no Canadá, ou no que aconteceu no Canadá, as crianças estavam muito perguntando sobre armas, sobre revólver, e perguntaram para ela o que ela achava daquilo, se aquilo aumentava a agressividade da criança. Nós vamos lembrar que as formas de brincar, de jogar, os instrumentos que nós damos, os recursos que nós oportunizamos para as crianças, são as formas que ela vai ter para lidar com aquilo que ela tem, de medo, aquilo que ela é desconhecido, né? Então, nesses tempos de pandemia, essa criança, ela está vendo desassossego, ela está vendo que ela muitas vezes não está convivendo com as avós, com os avós, ela não está indo à escola. Então, ela vai querer saber e vai querer perguntar. E nós precisamos tomar muito cuidado com as respostas que nós vamos dar. Até onde ela quer saber. Por quê? Porque se nós não contamos tudo aquilo que ela quer saber, vocês podem ter certeza que ela vai continuar perguntando. Até que ela saiba tudo aquilo que ela quer, que ela tem necessidade de conhecer, né? Então, nesses tempos de pandemia, nesses tempos de tantos problemas, tantas coisas, né? Não é adiantagem, a menos que ela queira saber, que ela tenha informação, ela não vai querer saber o que é um coronavírus, o novo coronavírus. Mas ela sabe o que esse bichinho está causando, né? Muitas famílias, os entes das famílias perderam os empregos. Nós temos visto um aumento considerável de agressividade contra a mulher, contra as crianças, e isso não é uma coisa no Brasil, isso é no mundo todo. Eu me relaciono com grupos de pesquisas internacionais, né? Portugal, na França, na Itália, e isso está acontecendo de maneira, assim, continental. Por quê? Porque justamente a criança, ela incomoda o adulto. Ela tem um outro tempo, ela tem uma outra pegada do mundo, né? E muitas vezes esse pai, essa mãe, essa família, digamos assim, ela não tem muito bem. Ela perdeu o emprego, ela não sabe como vai prover a escola, a comida dessa criança, a manutenção no lar, famílias que pagam aluguel, né? E para quem vai sobrar? Vai sobrar para uma criança. Imaginem vocês, essas crianças que moram em apartamentos muito pequenos, em casas muito pequenas, que não têm quintais, né? Isso daí é um barril de pólvora. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar, né, é no bem-estar dessa criança. Mas antes, nós temos também que estar pensando como é que está o bem-estar dessa família. Como é que ela está vendo, sentindo, como é que a família como um todo está sentindo. E para isso, nós temos que chamar em apresentações, em lives, em reportagens como essa, comunicações pela televisão, né? Ela lembrou muito bem, a Letícia lembrou muito bem que nós estamos percebendo que aquela fala que todo mundo tem acesso à internet, que todo mundo tem um celular, ela não é tão verdadeira. Principalmente nos lares, né, de menor renda física, cultural, econômica, né? Que um celular de ensino fundamental, eu tenho trabalhado muito com isso, um celular de ensino fundamental para uma casa é meio de comunicação da mãe. E isso tem que ser trabalhado com as crianças. Os pacotes de internet, nós temos assistido crianças que vão em pontos de acesso livre de celular, né? Então, tudo isso vai comprometendo, vai minando. Por outro lado, uma coisa muito boa, né, é a volta dos pais ao lar, da família, né, ao lar. Em contrapartida, o distanciamento com os avós, que já não, algumas famílias, os avós tomavam conta das crianças, outras não. É a perda do relacionamento com outras crianças nessas
psicólogos, né? Então, são coisas que há de ser muito bem pensada. Outra coisa muito preocupante é o retorno, que está sendo muito questionado, o retorno das crianças à escola, dos jovens, e nós mesmos, para as aulas presenciais, né? Então, são questões que nós não fomos preparados, né? Eu estudo um teórico chamado Edgar Morin, um francês, quase centenário, ele tem 99 anos esse mês, né? E ele fala que nós não preparamos as gerações futuras e nós não fomos preparados, né, para os erros da ciência, para os conflitos e principalmente para as incertezas. Essa pandemia está fazendo nós termos que nos preparar para o inusitado. E essa criança, dessa geração, ela está vivendo uma situação totalmente atípica. E ela está tendo um preparo, assim como ela já é um nativo digital, diferente de nós que somos migrantes, vai daí a nossa dificuldade em nos reestruturarmos com os recursos e com essas fontes tecnológicas, por exemplo, dessa fala nossa hoje, né? Então, tudo é muito novo para todos. Eu só queria dizer que para a criança não é tudo muito novo, isso não é novo, porque ela é muito nova e ela está vivendo isso como um estado de natureza, de naturalidade, né? Ela se assusta de estar trancada, ela se assusta de ver o pai e mãe preocupados, ela se assusta de ver as pessoas chorando porque perderam os seus entes queridos, foram para os hospitais, né? Nesse sentido é que nós adultos, nós, a família, os protetores, os cuidadores, os mediadores do mundo, que temos um papel. Com certeza, o papel é muito importante mesmo. E, Letícia, nesse momento em que a gente sabe que, você até me falou que na Semana do Brincar teve muita live, muito vídeo, né, muitas gravações, que foi a maneira que as pessoas encontraram para participar também. Falando dessa questão do uso de telas, né, de dispositivos móveis, de tecnologias, a gente sabe, a pandemia levou ao aumento desse uso mesmo dentro das casas, até porque os pais também muitas vezes estão mais atarefados. Como que você vê essa questão, quais os cuidados, ou também quais as vantagens que possam ser absorvidas neste momento em relação a esse uso? Tá. Essa questão das telas foi, inclusive, um dos aspectos que a gente ponderou quando a gente estava ali decidindo o que a gente ia fazer com a Semana Mundial do Brincar. É óbvio que naquele ponto a gente já sabia que as telas iam ser muito, muito fortes, né? E a gente ficou pensando se faz sentido, né, mediar o brincar por telas, né? Porque na Rede da Aliança há um posicionamento, é uma rede diversa, com pessoas muito diversas, mas há um posicionamento de uma grande parte da rede que é fortemente contra as telas para as crianças em todos os aspectos e ocasiões. Outras pessoas já pensam de maneiras mais leves, e aí a gente vai navegando aos muitos pensamentos sobre a infância. Mas algo que a gente ponderou naquele momento, que eu acho que está muito alinhado com o que a gente está ponderando agora, no que a pandemia, o contexto vai avançando, é que, bom, em primeiro lugar, eu acho que até 3 anos a gente deveria evitar sempre telas para as crianças, até os 3 anos. Eu tenho amigas, espero que não estejam assistindo esse programa, que tem crianças de 1 ano e que deixam a criança na frente da televisão vendo desenho, e eu sofro tanto quando eu vou na casa dessas pessoas, porque não me cabe, mesmo tendo aí uma posição de estar à frente de uma organização de infância, de ter alguma posição de, sei lá, especialista que seja, não me cabe interferir em como uma mãe, como uma família tão fortemente escolhe educar os seus filhos, mas eu acredito também pessoalmente, não só em termos do posicionamento da aliança que eu carrego, em conversas como essa, eu acredito que até os 3 anos a gente deveria, sim, evitar as telas para as crianças. Tem uma questão de cérebro e informação, que a professora deve saber muito melhor do que eu não vou me adentrar demais, porque não é minha especialidade. Mas, a partir daí, eu acho que é como quando a gente começa a ter que olhar para o que está acontecendo no mundo à nossa volta e começar a flexibilizar um pouco do que a gente acreditava. Porque estamos vivendo uma situação de que muitas coisas só podem acontecer se mediadas pelas telas. Então, eu encontrar com a minha avó para conversar com ela
para manter a chama dos avós acesa na vida das crianças, por exemplo, em muitos casos só pode acontecer por tela. E aí, porque a gente é contra a tela para criança, a gente não vai permitir que essas interações aconteçam? Então, eu acho que a gente começou a ter que flexibilizar, ter que entender quando que esse relacionamento das crianças com a tela, ele é fundamental para que outros aspectos da vida da criança continuem existindo, outros aspectos que são importantes, ações que são importantes existam. Então, esse é um momento para ponderar o uso da tela. E também a gente tem falado muito na tela como mediadora. Primeiro, a mediação entra aí em duas palavras. Primeiro, que o uso das telas pelas crianças sempre com a mediação dos adultos, né? Que os adultos mediem qual é esse conteúdo. Tem pesquisas, parece que saíram no Reino Unido, que indicam que o problema das telas para as crianças é a tela sem mediação. Não é necessariamente a tela pura e simplesmente, né? Então, a mediação de quem é esse conteúdo, da mãe e do pai, dos familiares que estão acompanhando, qual é esse uso que a criança está fazendo dessa tela. Esse é um momento que a palavra mediação entra. E o outro é que o uso das telas sejam mediadores de outras ações. Então, se a gente está falando de brincar, por exemplo, que a criança assista um vídeo no YouTube ensinando uma brincadeira e depois vá coletar os objetos na sua casa para brincar essa brincadeira, é uma coisa muito diferente do que a criança brincando com a tela, jogando um game, usando a tela para se distrair do que está acontecendo dessa maneira. O que a gente defende é que, nesse momento, as telas sejam mediadoras e disparadoras de ações que aconteçam no concreto, sejam suportes, não sejam o objeto único da interação da criança. Mas é como a professora estava falando, os adultos estão vivendo tempos difíceis e precisam de apoios, né? Precisam de ferramentas que sejam apoios para lidar com o dia a dia das crianças. E as telas, em muitos casos, podem ser isso. Então, a gente tem... eu acho que resume um pouco a posição, da nossa posição com relação às telas, sim. Em relação ainda sobre as telas, professora, tem a questão da leitura, né? Você acha que pode ser um caminho para, nesse momento de confinamento, lançar mão dessa tela, dessa tecnologia, mas, de repente, para fazer uma leitura de uma obra adequada para aquela idade, por exemplo? Essa é uma receita fabulosa, fabulosa. Por quê? Lembra daquele conceito de objetos lúdicos? O que são objetos lúdicos? São objetos que fazem ponte entre a imaginação e a fantasia. E o livro e uma boa história, porque a criança fala igualzinho, igual o Chapeuzinho Vermelho, igual na história dos 3 porquinhos, ou seja, essa criança, ela pensa a partir das histórias, né? E o que são boas histórias para uma criança? São aquelas histórias que ela se interessa, que ela quer saber, e que ela pede para que se conte repetidas vezes, muitas vezes. Por exemplo, eu tenho experiência com os meus filhos dos mitos gregos. Eles amavam os mitos, né? E eles aplicavam. Eu me lembro que hoje eles já são homens, né? E uma vez o mais velho estava assistindo Thundercats e ele veio correndo. Mãe, olha a Pandora. Eu falei, como é que você sabe que é a Pandora? Ele falou, olha a caixa na mão dele. Eu me lembro bem, porque eu estava quase nos dias de dar luz no meu segundo filho, e a diferença deles é 4 anos e 11 meses. Quer dizer que ele não tinha 5 anos. Né? Olha, ele sabia. Por quê? Isso não é um conhecimento espontâneo nem natural, mas ele entendia, né, de mitos, de histórias, de tudo. Né? E muito triste, eu dava aula para o curso de psicologia, eu tinha aluno no terceiro ano de psicologia que não sabia os mitos gregos, sendo que para a psicologia, os mitos, eles são basilares, né? As histórias, as fábulas, os apólogos. Eu não vou falar para uma criança, agora eu vou contar um apólogo para você, agora eu vou contar uma fábula. Não, né? Eu tenho projetos de leitura desde bebês, né? Eu trabalho com leitura de bebês, que são leituras de imagem, leituras, por exemplo, para um bebê, até 1 ano e meio, a leitura é sensorial. É pegar esse livro, lamber, cheirar, morder, sentar em cima. Né? Para uma criança maior, esse livro, ele já tem uma compreensão sensorial e uma questão afetiva, que ela gosta da história. Coitadinho, mas aconteceu isso com ele.
Por quê? Porque a leitura racional, que é aquela leitura que nós falamos dessa obra é boa, não é uma obra boa, isso só vai acontecer quando tiver mais com pensamento abstrato, né? Então, contar histórias de memória, histórias da família. As nossas crianças não conhecem a história das suas famílias, né? Contar histórias, inventar histórias, pedir para que a criança fale do que ela quer ouvir. Isso aproxima adultos de crianças, aproxima gerações. A contação de história, né, é uma coisa fantástica. E outra coisa, existem histórias muito boas, muito bem escritas e muito bem feitas no YouTube. Só que é aquilo que a Letícia lembrou. Televisão, tablet, telefone celular para criança tem que ter, né? Tem que ter o cuidado do adulto. E as crianças, elas já nasceram plugadas. Então, elas sabem, mesmo ainda não letradas e ainda não leitoras da palavra escrita, elas sabem, elas descobrem mecanismos no computador, principalmente no celular, como fazer perguntas sem escrever, com perguntas, né? Eu tenho uma neta de coração e ela, antes de se alfabetizar, ela já sabia. Ela perguntava, o que é tal coisa, né? E ela é meu campo de experiência, porque os mitos gregos, por exemplo, ela é apaixonada pelo mundo de rádios. E a gente não entendia por quê, né? Quando da morte de um tio muito querido, né? Ela perguntou para a mãe. Ela pediu onde estavam as moedas e ela pegou 4 moedas. 2 moedas para ela e 2 moedas para a prima, né? E quando ela chega, porque na família oriental, né? Quando ela chegou nas exéquias, lá no velório, ela perguntou para a mãe, a minha nora, né? Onde colocariam as moedas? Se colocaria no lado do caixão ou se colocaria nos olhos do tio? E se com aquilo ela teria garantia que o Caronte ia levá-lo para o lugar certo. 5 para 6 anos. Percebam que isso, as histórias, elas permitem que as crianças entendam o mundo ao seu redor. Elas trabalham com esses objetos. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas fazendo análises pouco adequadas aos contos de fadas, né? Só para vocês terem uma ideia, cada cultura tem contos, os contos tradicionais, né? Na cultura japonesa, por exemplo, os Mukashis Banashis, eles mostram a alma de um japonês. Nós temos uma história belíssima que se chama Tsuru no Ongaishi, que é a dívida do Gro, do Tsuru, que nunca se paga. Não vai se dar uma aula de On, que é aquela dívida que se tem para com o imperador, com os pais, com os ancestrais e com os professores. Mas vai se contar uma história para que essa criança entenda dessa história como uma mediadora e como um repertório para ela se fazer entender, para ela entender as relações. Então, Júlio, contar histórias, cantar, a música, a expressão do corpo, tudo isso são formas que nós precisamos em 2 pontos da vida, fortemente. Infância e na velhice. Mesmo porque na velhice, as vivências da infância, as histórias, as cantigas de roda, elas são aquelas que ficam nas nossas lembranças. Olha aí a fortaleza e a importância da história e da infância. Com certeza. Letícia, a gente está caminhando, né, já para o final dessa entrevista, desse bate-papo, né? Mas eu queria fazer mais uma última pergunta para você, que é em relação justamente à reabertura, ao retorno das crianças para as escolas. A gente ainda não sabe em que momento que isso vai ser possível, quando vai ocorrer, mas quais cuidados, na sua avaliação, os pais, os educadores vão precisar ter, não só cuidados em termos de higiene, mas em termos de psicológicos mesmo, para preparar esse retorno dessas criancinhas, dos nossos pequenos, para esses espaços que elas estão há tanto tempo longe?
Eu tenho acompanhado aí o movimento de algumas escolas, nesse caso particulares, né, que a gente consegue acompanhar mais de perto, e como elas estão se preparando, escolas de educação infantil mesmo, e eu acho que o principal é a gente olhar para as recomendações da Organização Mundial de Saúde, né? Então, eu acho que a gente sempre, em qualquer situação de estudo que a gente está vivendo, eu acho que a gente tem que sempre retornar para o que estão recomendando em termos de precaução órgãos competentes como a Organização Mundial de Saúde. Então, verificar se estão emitindo recomendações específicas sobre como se comportar em espaços coletivos, em espaços de educação. Existem empresas especializadas que estão prestando consultoria para espaços escolares, consultoria de saúde, sobre como preparar os espaços para estarem mais seguros, de acordo com os protocolos, de acordo com a situação, sobre como funcionários e educadores das creches e escolas devem se preparar e devem se comportar, como devem higienizar os espaços, como devem se comportar na interação com as crianças. Então, eu acho que eu recomendo muito que se busquem as orientações de órgãos oficiais e de órgãos competentes como consultorias nesse sentido. E eu acho que, acima de tudo, porque você falou aí de preocupações psicológicas também, né, além das preocupações de higiene, eu acho que isso é super importante. E eu fico imaginando, eu não tenho filhos, mas eu fico imaginando se eu fosse uma mãe nessa situação, enviando a minha criança para a escola, qualquer que seja o momento em que isso vá ocorrer, e eu estaria realmente bem nervosa. E sabendo que a gente tem aí instituições que estão amparadas em recomendações oficiais, em consultorias especializadas, em Organização Mundial da Saúde, eu acho que para o nosso psicológico a palavra é confiança. Eu acho que a gente precisa muito, assim, confiar, acompanhar, claro, né, não entregar, acompanhar o que a escola do teu filho está fazendo, como está se comportando, como está consultando, acompanhar também, né, acho que esse pai não deve só confiar que a escola está seguindo as orientações, o pai e a mãe devem tentar tomar conhecimento de quais são essas orientações para poder também garantir que a escola está acompanhando, claro, mas essa perspectiva da confiança do espaço escolar como o espaço que está ali para acolher o melhor acolher e propiciar o melhor para a infância da minha criança, eu acho que essa palavra também é bem importante. E enviar e pesar, né, ponderar, enviar a criança quando for realmente essencial, porque tem coisas aí a se ponderar, tem muitos especialistas já dizendo que a volta às aulas, os riscos da volta às aulas, principalmente em termos de crianças pequenas, os benefícios superam os riscos, porque a criança em casa está sofrendo atrasos, está tendo prejuízos relativos à falta de interação com as outras crianças da idade, com os outros adultos também, outras crianças de outras idades, né? Então, já tem alguns especialistas, não sei o quão correto é isso, o quão polêmico porque eu não estou tanto dentro dessa parte técnica, mas já tem gente pontuando isso, que a falta da convivência pode ser também prejudicial para a criança, né? E aí isso só cada família, com base no seu relacionamento com cada escola, com cada espaço de educação, pode ponderar o que é melhor, né? Mas seguir orientações técnicas de órgãos confiáveis, porque tem muita orientação técnica não tão confiável por aí, né, rolando, e se resguardar e confiar e garantir o acompanhamento dos especialistas. Eu acho que o caminho é por aí. Com certeza. Eu que sou um pai de uma menininha, né, que vai fazer 3 anos, confesso que é um momento muito angustiante para a gente. A gente não sabe muito bem o que fazer ainda. Então, não sabe, tem essa minha amiga mesmo que deixa a criança vir na TV, mas enfim, ela estava outro dia comentando, a Tereza fez aniversário em maio, ou seja, ela tinha aí, 8 meses quando começou a pandemia, e agora ela basicamente ela passou a metade da vida dela em uma situação de isolamento social numa casa com uma criança e 2 adultos só. E disse que outro dia foram pegar uma encomenda no portão e ela acabou indo com a criança no colo, a criança se assustou com as pessoas que passavam na rua, se assustou com os carros que passavam na rua, porque ela não lembra mais que isso existe. E isso é bem... Aí eles assumiram o risco de levar a criança para dar uma volta no quarteirão de carrinho 2 vezes por semana, para ela ter algum contato com o mundo exterior, pelo menos resguardada de todos os cuidados, claro.
Então é bem delicada, né, essa situação. Com certeza, cada família sabe ali onde o calo aperta, né, o que vai ser necessário fazer. Mas, professora, também para encerrar, então, né, a sua participação, a gente sabe que você, a universidade pública, estão envolvidos em muitos projetos de extensão, pesquisas, relacionados à educação infantil, ao desenvolvimento das crianças. Eu queria que você falasse um pouquinho também desse desafio, né, nesse momento, de desenvolver esses estudos, no momento que as escolas estão fechadas. Como que tem sido isso para vocês? Então, nós temos que nos adequar e nos adaptar a esse novo momento, né? Eu tenho trabalhado bem com as minhas orientandas da pós-graduação, né? Com os alunos de graduação está sendo difícil, porque as escolas municipais aqui em Bauru, elas estão fechadas para qualquer tipo de estágio, né? Mas o que eu tenho feito com essas alunas de pós-graduação, elas têm trabalhado com os professores para o retorno, formando, por exemplo, essa história mesmo. Eu estou com uma aluna que está trabalhando com decolonização da cultura japonesa, e nós temos um curso agora, que vai ter início, com 4 encontros, onde a gente vai estar falando sobre multiculturalidade e tudo mais, né, inclusão cultural, para que as pessoas se preparem, se adequem, né? Tenho também trabalhado bastante com pedidos de reportagem, de entrevista, tenho falado bastante com o SESC de Araçatuba, de Catanduva. Eu trabalhei fazendo uma fala curtinha de 10 minutos, orientando os pais sobre as crianças. Então, dentro das possibilidades que nós temos, deixar o nosso recado, alguns pais que eu já trabalhava com orientação, outro dia foi surpreendente, né? A gerente do banco me ligou pedindo orientação de obras, de leitura. Então, são pequenas gotas de água que caem, mas que a gente, dentro daquilo que somos solicitados, nós temos feito. Em relação aos menores, a orientação é essa mesmo, é acolher, é trazer, é ajudar a vencer o medo, é apoiar, oferecendo objetos que essa criança brinque. E isso que a Letícia falou é uma coisa muito séria. As nossas famílias, elas são muito pequenas. Né? Aquela grande família, aquela família extensa, que se juntavam avô, avó, os primos, sobrinhos, isso praticamente não existe. As nossas famílias cada vez estão ficando mais minguadas, né? Eu vejo na minha família, praticamente, nós não temos criança, né? A família, os meus sobrinhos são todos adultos, do lado do meu marido, e tem uma criança. De 10 sobrinhos, uma criança. Do meu lado, a única criança que eu tenho é a minha sobrinha, ela tem 12 anos. Ou seja, as famílias estão diminuindo, né? Algumas famílias de periferia, elas são amplas, elas são grandes, né? Então, eu acredito que o que nós podemos fazer para apoiar são situações como essa, gente, da universidade, das pesquisas que nós realizamos, está falando da importância de contar a história, da importância de acolher, da importância de brincar, da importância... Por quê? Uma coisa interessante se falar sobre o brincar. As pessoas acham que o brincar é espontâneo da criança, que é natural. Não, não é. Ele é aprendido. A criança brinca com aquilo que ela aprende e com aquilo que a natureza disponibiliza para ela. Só que compete ao adulto garantir as formas de brincar. Como? Assegurando tempos, espaços e objetos para que essa criança venha. Não é o brinquedo mais caro, né? Não é a casa mais linda, mas é um espaço seguro e limpo, com objetos seguros. Por que a criança não pode mexer com vidro? Por que a criança... Objetos pontiagudos, né? Então, isso é uma obrigação, é um cuidado que nós adultos havemos de ter. E são essas questões que a universidade pesquisa. Você fala, mas isso daí a universidade não sabe pesquisar. Precisa sim, porque fala-se muito sobre brincar. Mas quando eu vou às escolas, quando eu vou aos lugares, ver os relatos, a coisa é muito complicada.
né? Escolas que têm rodízio muito rápido, essa criança não tem tempo para entrar no clima do brincar. Como que não tem? Quando a criança começa a brincar, o professor fala, está na hora do lanchinho. Mas eu nem brinquei ainda, como a gente falava nas férias. Mas eu nem montei a casinha ainda, né? Então, a universidade tem feito isso, tem apresentado isso e divulgado essas questões. Obrigado, professora. A gente está encerrando, né? Obrigado mais uma vez por atender a TV Unesp e compartilhar suas experiências com a gente. Eu é que agradeço, Júlia, essa oportunidade que sempre a TV Unesp nos dá de estar fazendo essa ponte e de estar ajudando aquilo que é mais importante, que é o nosso papel na universidade, né? Que é justamente estar voltado para os processos extensivos, nos quais as nossas pesquisas, elas se voltam para as necessidades e para os interesses da comunidade. É para ela que nós devemos devolver tudo aquilo que nós fazemos com a formação de professores, com as nossas pesquisas individuais e coletivas. Exatamente. E Letícia Zé, da Aliança pela Infância, também agradeço demais pela sua disponibilidade em conversar com a gente hoje. Eu agradeço de novo demais pelo espaço, por ter propiciado essa conversa aqui, né, por ter propiciado conhecer melhor a professora também. Espero que a gente possa voltar a se falar. Já tinha umas ideias aí para você na Aliança, professora. E, enfim, obrigada por uma conversa boa numa tarde chuvosa dessas. Aqui tá chuvoso, não sei. Letícia, conta comigo, viu? Conta comigo e eu já quero chamar você para um dia. Eu vou dar uma disciplina agora que se chama Lúdico e a Educação, e você já é uma querida para estar falando sobre justamente o seu projeto, que é fantástico. Conte comigo. Muito bem, obrigado às duas novamente. A gente encerra, então, mais essa edição do Boletim Unesp Notícias, mas continue ligado na nossa programação. Até mais!